Boa noite, gente. Alberto, valeu. O som tá bom? Tá dando para ouvir? Ok, beleza, então. Vamos lá, né? Bom, a gente já está nessa primeira parte, a estrutura categorial de uma teoria sistemática da aceleração social. Estamos indo já para do amor ao movimento, a lei da aceleração, observações da modernidade. Antes, porém, devo já deixar aqui que não teve nossa reunião semana passada devido a um problema pessoal de última hora, certo? Então, foi algo bem repetindo e por isso nós não tivemos a reunião, certo? Outra coisa é avisar que as reuniões serão quinzenais, certo? Então, temos a reunião hoje e a nossa próxima reunião vai ser no dia 29 de abril, certo? Mantendo o mesmo horário e o mesmo dia, terça, às 21 horas. Se tiver alguma modificação, será avisado de antemão, certo? Então, para quem está acompanhando nossa leitura, essa parte onde o Rosa já procura desenvolver os tópicos da outra parte, das introduções dos acréscimos que ele elabora no começo da obra, mas ele deixa muita coisa ainda para ser desenvolvida nos capítulos seguintes, certo? Então, esse trecho mesmo é um trecho que o Rosa procura desenvolver uma estrutura, né? Desenvolver os principais conceitos a partir daquilo que ele já tinha proposto. Né? É uma estrutura baseada em categorias, certo? E aí, foram muitas as ocasiões em que eu e o Alberto, a gente tentou compreender e que sentido as categorias são, são colocadas, né, na obra do Hotmore Rosa, como é que elas entendem, como é que ele utiliza o termo categoria, não é necessariamente a categoria aristotélica, mas e também não é uma categoria, vamos dizer assim, kantiana, certo? Só depois de muitas outras leituras e muitas outras pesquisas, eu consegui encontrar o sentido de categoria a qual o Rosa ele se apropria. Para o Rosa, a categoria ela expõe o real. Expõe o real em que sentido? A categoria vai entendida por Rosa como um conjunto de determinações da realidade, certo? São determinações da realidade, mas essas determinações, é lógico, ela precisa de uma representação teórico-conceitual, certo? Então, é esse o sentido que categoria se coloca aqui na obra de Rosa, certo? Da aceleração. É interessante porque eu tentei encontrar algum paralelo a essa ideia de categoria no Marx,
O Marx, ele... E aí eu vou me apropriar aí do pensamento de um outro autor, de um estudioso de Karl Marx, um brasileiro, um professor, chamado José Paulo Neto. Ele, inclusive, tem um livro muito interessante que é a Introdução ao Estudo do Método de Marx. E em algumas aulas eu também percebi que Marx, segundo o José Paulo Neto, se utiliza desse termo de categoria, certo? Como também um conjunto de determinações da realidade. Por enquanto, é esse sentido de categoria a qual eu vou me basear, mais ou menos, certo? Porque também o livro não foi terminado e pode ser que o próprio autor nos dê mais pistas, mais compreensão do uso de categoria, certo? E por que eu acho que esse termo, esse sentido é apropriado? Porque justamente as categorias às quais o Hatmut Rosa se apropria procura explicar as determinações realmente da realidade. Então, ele aborda questões da tecnologia, questões do social, né, questões relativas a uma série de elementos qualitativos e quantitativos que busca compreender como essa realidade historicamente é constituída, certo? Então, eu penso que eu não estou tão equivocado assim, certo? Posso estar, posso, mas eu acho que é um sentido interessante. É o melhor do que o sentido que a gente estava tentando compreender, se era um termo retirado de Kant ou se era um termo retirado da escola de Frankfurt, né? Mas eu acho que é um termo que ele vai se apropriar desse pensamento marxiano, certo? Bom, a primeira parte está dividido, então, nessa questão do amor ao movimento, a lei da aceleração, observações da modernidade, certo? Quais são as principais teses? Entre a página 66 e 88, ele vai elaborar as seguintes teses. A primeira, vai compreender a aceleração como uma essência da modernidade. A segunda, ele vai abordar sobre a reação cultural à aceleração, que existe movimentos de reação, alguns intencionais, outros acidentais, que existe uma dualidade da aceleração e inércia, e existem questões relativas às contribuições teóricas, né, de vários autores e as implicações sociais e psicológicas. Então, aí são algumas das ideias centrais esse pedaço desse trecho que eu vou tentar ler hoje para a galera, certo? Então, a aceleração e a cultura da modernidade. Estamos na página 69. Tanto defensores quanto detratores da modernidade, desde quando há uma discussão reconstituível após a Renascença sobre o novo tempo, estão de acordo em um ponto. Sua experiência fundamental constitutiva é de uma enorme aceleração do mundo e da vida, e, assim, do fluxo de experiência de cada indivíduo. O quanto toda a história cultural da modernidade tem sido interpretada até o presente, sob a luz dessa experiência fundamental, foi deixado claro por toda uma série de trabalhos histórico-culturais recentes, cujo foco comum é interpretar
a autointerpretação da modernidade como reação a uma experiência modificada de tempo e espaço. Assim como Peter Conrad, para quem a modernidade se trata simplesmente da aceleração do tempo, e relacionado a isto, da dissolução de espaços físicos, de espaços fixos, perdão. O cientista político e urbanista nova-iorquino Marshall Berman defende a tese que descreve a modernidade como estado de dinamicidade ininterrupta, que encontra sua expressão mais clara na célebre formulação do Manifesto Comunista. Tudo que é sólido e estabelecido se volatiliza, em seu livro de título homônimo, com o subtítulo The Experience of Modernity, a experiência da modernidade. Berman descreve: há um modo de experiência vital, experiência de espaço e tempo, do eu e dos outros, das possibilidades e perigos da vida compartilhado por homens e mulheres ao redor do mundo hoje. Chamarei esse conjunto de experiências modernidade. Ambientes e experiências modernos cruzam todas as fronteiras geográficas e etnográficas, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia. Lançam-nos no turbilhão perpétuo de desintegração e renovação, de esforço e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é ser parte de um universo no qual, como diz Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, vocês verem que há aí uma consonância, né? Não é à toa que eu acho que as ideias de categorias elas estão associadas às ideias de categorias de Marx. Se isso é o suficiente para afirmar essa minha ideia, bom, não é o suficiente, mas é possível, né? Não é tão ilógico assim, não é tão fora do... Não é um absurdo pensar, né? Continuando. Berman descreve em seguida, com essa experiência da dinamização, da transformação e da insegurança progressiva, acompanha todos os processos da modernização e como, na cultura da modernidade, Berman usa aqui o termo modernismo como reação à modernização, é elaborada, interpretada e, na medida do possível, colocada sob controle. Ele situa o início da modernidade, entendida como tal, nas observações de Jean-Jacques Rousseau sobre o turbilhão social, em Emílio, atingindo seu primeiro ponto culminante da expressão artística no Fausto de Goethe. No Destino de Philémon e Baucis, como figuras, símbolos do mundo antigo e decadente da inércia, que são vitimados no último ato em que Fausto coloca a Terra literalmente em movimento. Goethe deixa transparecer o quanto o turbilhão social associa transformações internas e externas, como percebeu Friedrich Anselm já em 1823, o dever de justificação passa culturalmente do movimento para a inércia. Ele cita: tudo se tornou ou é tornado móvel, e na intenção ou sobre o pretexto de aperfeiçoar tudo. Tudo é posto em questão, é duvidado. Tudo, por sua vez, se encaminha para uma completa transformação, o amor ao movimento em si mesmo, sem intuito e sem um objetivo determinado. Resultou e se desenvolveu dos movimentos do tempo presente. Nele e somente nele se procura a vida real. O ônus da prova recai não mais sobre os modificadores, mas sim sobre aqueles que se atêm ao existente, seja no cotidiano, na política ou na arte, como Berman esclarece com uma citação do urbanista nova-iorquino Robert Moses, cujas escavadoras reviraram violentamente grande parte de Nova York e especialmente o Bronx,
de forma muito semelhante aos tratores de Haussmann 100 anos antes em Paris. Pessoas que amam as coisas como elas são, não têm na modernidade nenhuma esperança. É o amor ao movimento em si, como formula Anselm, que parece constituir seu princípio fundamental. Então, a gente está aí vendo o Hartmut Rosa elaborando a questão interessante, que a ideia de movimento, né, que é algo constante na modernidade, parece estar muito relacionado também a um aspecto emocional, sentimental do indivíduo, onde aqueles que estão muito presos ao local, é claro que vai se sentir muito incomodado. Se as coisas começam a sair do seu locus, né, do seu lugar, e acaba me lembrando de um texto de um sociólogo, do século XIX, caramba, agora lembrar o nome do sociólogo, ele escreveu um artigo sobre as cidades, né, e como essas cidades há um estranhamento, e como as cidades, ela coloca o ser humano em uma espécie de estranhamento, de uma reviravolta interna, né? É um sociólogo que, inclusive, foi muito influenciado por Nietzsche. Eu vou tentar lembrar aqui o nome para ver se eu consigo. Bom, não vou conseguir lembrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho. Ah, lembrei. É o George Simmel. Pronto, George Simmel. George Simmel, ele escreveu sobre as cidades, as grandes cidades e a vida do espírito. As grandes cidades e a vida do espírito. Ele escreveu vários livros interessantes. Ele escreveu sobre sociologia da moda. É um sociólogo do século XIX, ali do final do século XIX para início do século XX, que inclusive o Hartmut Rosa também cita em sua obra. Ele foi um sociólogo alemão, um professor universitário, nascido em 1858 a 1900 e morreu em 1918. Foi influenciado muito por Max Weber também, por Henri Bergson. Ele influenciou Adorno, o Zygmunt Bauman, o Robert Merton. Então, é um sociólogo que eu não vejo muitos estudos dele na academia, principalmente de filosofia, mas sociologia parece que tem uma galera que estuda ele. Mas, enfim, retornando. O Alberto, se você puder mandar uma mensagem aí para mim no WhatsApp dizendo quanto tempo eu tenho, né? Porque às vezes acaba o tempo e eu fico sem saber quando eu estou aqui na tela lendo. Se você puder fazer esse favor para mim, agradeço. Então, tal princípio fundamental é experienciado, porém, desde o começo, como ambivalente, tanto como caminho para a vida real e promessa de progresso, quanto como abismo infindável e turbilhão devorador.
Ambivalência essa que é constitutiva para a cultura da modernidade. Ela pode ser encontrada em Goethe, que se via dividido, por um lado, entre admiração e entusiasmo pelas conquistas sociais e técnicas, e, por outro, pela preocupação com a qualidade profundamente destrutiva do velociférico, da velocidade mefistofélica do novo mundo, e também em Nietzsche, cuja concepção do ser sobre-mundo, Übermensch, né, o ser sobre-mundo não, o ser sobre-humano, né, alguns chamam de além do homem, outros, como Scarlett Maton chama super-homem, né, então, Übermensch, né, além do homem. Dinâmico, energético, é encoberta pelo temor de uma nova barbárie. E aqui é a citação, certo, do Nietzsche, que está em um aforismo 282 da coleção Austen, se eu não estou enganado. Enfim, vamos citar. Na imensa aceleração da vida, espírito e olho são acostumados a uma visão e a um julgamento pela metade ou falsos. Por falta de tranquilidade, nossa civilização caminha rumo a uma nova barbárie. Em época alguma, as atividades, isso é, as intranquilas, valeram tanto. Portanto, parte das correções necessárias que se deve operar no caráter da humanidade é o fortalecimento em grande escala do elemento contemplativo. Em considerações extemporâneas, Nietzsche não deixa dúvida que a aceleração, a volatilização e a dissolução das condições e convicções existentes, entre aspas, o despedaçar e esfarrapar furioso e irrefletido de todos os fundamentos, sua dissolução em um tornar-se fluido e afluente, o incansável tecer e historizar de tudo, pelo homem moderno, a grande aranha no nó da teia do universo. Esse termo, inclusive, esse pensamento da grande aranha, né? A grande aranha, a grande política, é, a grande psicologia, né? E esboça aí uma espécie de crítica muito voraz à, à modernidade. E desde os primeiros livros do Nietzsche, ele já aponta essa crítica à modernidade. Um livro que ele fala sobre a educação, não é Schopenhauer como educador, é o futuro das nossas instituições de ensino. Ele esboça essa preocupação da forma como a juventude, a qual ele observa, né? Ele era professor da Universidade de Basileia, na Suíça, e ele vê como os jovens já estão mudando sua forma de ver o mundo, né? Tudo é apressado, tudo tem que ser visto de forma rápida, porque não consegue se segurar em momentos muito longos de concentração, né? É, bom, isso é interessante porque o Nietzsche observa já indícios desse fenômeno social no final do século XIX. Hoje nós estamos discutindo as mesmas questões, né? Na educação, principalmente. Então, o Nietzsche, ele tinha essa grande facilidade de encontrar a semente de problemas políticos sociais
né, sua protoforma, vamos assim dizer, antes do desenvolvimento delas. Continuando, nesse desenvolvimento, Nietzsche acredita reconhecer o germe do declínio e da decadência, ao pensar na pressa geral e na crescente velocidade de queda, na interrupção de toda a tranquilidade e simplicidade. É quase como se ele percebesse o sintoma de uma completa extirpação e erradicação da cultura. É, e aí a gente pensa, né? Termo de cultura é essa aqui, né? É porque na língua alemã não é a mesma coisa que a gente, por exemplo, utilizamos. O termo cultura e civilização, para nós, é quase que são sinônimos. Do alemão, não. Né? Do alemão, não. O Nietzsche, em vários momentos, demonstra haver estabelecer uma diferença entre civilização e cultura, mas isso não só Nietzsche, mas muitos outros alemães, eles seguem uma certa ideia de que cultura mesmo é a que eles realizam como herdeiros da cultura grega. Né? Eles realizam cultura, enquanto as outras realizam civilização. Mas, enfim, isso aí é papo para repensar. Essa ambivalência pode explicar também o efeito das tão influentes caracterizações culturais e históricas da modernidade de Baudelaire. No ensaio O Pintor da Vida Moderna, ele define e celebra a modernidade como efêmero e continuamente fugídio, né, de escape, de fuga, como o transitório, o fugaz, o casual, a metade da arte, cuja outra metade é o eterno e o imutável. Aqui é uma citação referente a Baudelaire, que também vê a característica fundamental da modernidade nessa mesma definição de Baudelaire, da modernidade como transitório, fugaz, casual, retomada pelo Walter Benjamin, né, o filósofo da crítica da escola de Frankfurt. Enfim, vamos continuando. Com a fugacidade do momento moderno, o desejo do eterno e intransitório é transportado e atualizado de uma nova maneira. A outra metade da arte, em nome da qual Baudelaire manifesta algumas vezes com relação à ideia do progresso, entre aspas, entre parênteses, tecnológico, constitutiva para a modernidade, nada além de ódio e desprezo, como ao concluir que o desejo de autoaniquilamento inerente à ideia de progresso é suicida e conduz ao eterno desespero. Há um texto do Baudelaire, Método de Critique, de Ideia Moderne, de Progrès appliqué au Bourart, método de crítica da ideia moderna, o progresso aplicado a Bourart. Nas obras dos cubistas e futuristas como Fernando Leger, Jean Metzger, Giacomo Balla e Umberto Boccioni, mas também, é claro, nos trabalhos de William Turner ou Marcel Duchamp, que em sua pintura No Descending Staircase, de 1912, tentou transpor de forma artística a ideia de Einstein, de expressar o espaço e tempo por meio da representação abstrata do movimento. Fica claro o esforço de traduzir a dinamização e a fragmentação da experiência com o espaço e com o mundo em uma nova linguagem formal,
David Harvey, como Stephen Kern, mostra como o quadro cubista La Tour Eiffel, a Torre Eiffel de 1911, de Robert Delaunay, expressa exatamente tal ideia de uma representação do tempo através da fragmentação espacial que vem a ser a base da aceleração da produção industrial por Henry Ford através da linha de montagem. Então, veja, assim como o trem, né, e os outros meios de transportes, eles causam uma certa ruptura entre tempo e espaço, né? Aquela ideia do Einstein, né, de que o espaço, né, ele também pode ser, o tempo ele pode ser volátil, né? Porque é interessante a forma como a linha de montagem funciona, né? Você tem um automóvel, por exemplo, e cada etapa o carro é montado de uma forma diferente, certo? A, essa aceleração da produção, ela de certo modo, ela está ligada a uma ideia de estreitamento do espaço, certo? Rompe então a ideia de tempo-espaço kantiano, não é? De certa forma é rompido porque há uma diferença de espaço agora, né? Você, por exemplo, percorre longas jornadas que antes demoraria meses, por exemplo, para cruzar o Atlântico, 3 a 4 meses na antiguidade, e hoje você faz em algumas horas, né? Então, é uma espécie de estreitamento do espaço nesse sentido, certo? Na música, continuando, na música, pode-se observar recorrentemente o quanto a velocidade de execução de obras clássicas desde o século XIX aumentou. É possível constatar, através da comparação da duração média das gravações de uma mesma obra ao longo das décadas, apesar de alguns contramovimentos desaceleradores, uma tendência à contradição. Por exemplo, as músicas do progressista, né? Progressivas do, do Pink Floyd, né? Tem, tem músicas que duram mais de 5 minutos, eu acho. Em compensação, você vai ter músicas, né, do, do punk, por exemplo, do movimento punk, que em 2 minutos ou menos acaba a música. Então, existe realmente algumas tendências que são, como ele fala, né, são desaceleradoras. Mas isso aí é o que a gente vai ver depois, que ele vai mostrar que esses focos, vamos dizer, de inércia, alguns são intencionais, mas outros não são, né? E mesmo os intencionais não têm a força suficiente para barrar o movimento acelerativo da sociedade moderna, né? Fora até o momento, fora até o mesmo afirmado, quem faz as sinfonias de Beethoven teriam que ser executadas mais rápido para alcançar um efeito comparável. No entanto, também na própria técnica de composição, desde o período cada vez contrastes de ritmo e
de uma sonata ainda maior. A Maurice Ravel pertence aos talvez mais acentuados experimentos com efeitos dinamizadores. Seu bolero, por exemplo, busca um efeito aceleratório ilusório por meio da variação da instrumentação. Darius Milhaud, por fim, elevou a concepção de aceleração musical ao absurdo em suas 3 óperas Minutos, de 1927, ao elaborar o conteúdo de 3 tragédias gregas em poucos minutos. Também as formas de jazz e de vários estilos musicais da música pop e rock foram interpretadas como um reflexo da vida urbana moderna. A própria palavra jazz parece ser uma expressão coloquial para velocidade, speed. Kern, 1983. Assim, parece plausível a suposição de que os novos estilos de se tornar cada vez mais rápidos, até que um ponto crítico de possibilidade de execução ou de recepção seja atingido. Em seguida, é preciso encontrar novas formas de expressão. Caso contrário, há o risco da perda de popularidade. Isso vale provavelmente para a música punk da década de 70 e 80, mas com certeza para o heavy metal, que atingiu e ultrapassou seu auge de popularidade na segunda metade da década de 80, na forma do speed metal, com rapidez alucinante, e para a música techno dos anos de 1990, quando se originou uma verdadeira corrida pelo maior número de beats por minuto. O efeito em seu livro Teenage Wasteland Thrash, uma variante próxima do speed metal, é tão rápido que, na verdade, acalma o ouvinte, é relaxante, como Ritalina. Bárbara Volkwein confirma o efeito, que é central para a presente investigação de uma conversão da experiência do tempo frenético em uma sensação de paralisação e enrijecimento do tempo, no que diz respeito à percepção temporal da cena techno. Diferente é o fenômeno, evidentemente não menos significante de que a atratividade da música disco e de grande parte da música techno baseia-se em grande medida no fato de uma batida média estar pouco acima do ritmo cardíaco humano. Nesse trata-se menos de uma elaboração artística, de uma experiência transformada de tempo e espaço do que de sua reprodução industrial. Seus vestígios encontram-se também em outras manifestações da cultura popular e do universo midiático, tais como no corte e sequência de imagens cada vez mais rápidos em filmes e na televisão, ao longo do século XX, até serem finalmente substituídos em seu princípio de associação narrativa linear, por uma técnica de dissolução associada à endoscópia, como a que tornou a emissora MTV mundialmente famosa com seus videoclipes comerciais e musicais. Na literatura da modernidade, finalmente tornaram-se onipresentes as experiências do turbilhão social, da reviravolta contínua e acelerada do existente, e a vivência traumática e chocante dos transformados. Através da tecnização, mundos da vida, não as encontramos apenas em Goethe e nos romances de Rousseau, mas também, por exemplo, na lírica do romantismo, em um cavalo de vapor das Dampfrost, de Adalbert von Chamisso, no qual o ícone da velocidade deixa o tempo corrente para trás. Citado pelo historiador Kozelek. Na observação, apenas em parte irônica, de Heinrich Heine, sobre o extermínio dos nossos conceitos elementares de espaço e tempo pela ferrovia, ou nos testemunhos do expressionismo, como George Heim ou George Trakl, para os quais o demoníaco das cidades residia também na velocidade e na dinâmica violenta de suas transformações e movimentos.
Também os grandes romances do século XX podem ser entendidos como reações à imposição da aceleração na modernidade. O Ulisses, de James Joyce, transforma e representa essa imposição em um fluxo de consciência que parece permitir apenas o presente, enquanto Marcel Proust se põe em busca de um passado que, na era da velocidade, a qual seus protagonistas se referem, explicita e afirmativamente parece estar irreparavelmente perdido e picado. Thomas Mann concebe a Montanha Mágica como um romance temporal, que reflete não apenas sobre os paradoxos da experiência temporal, mas que faz da aceleração como que um princípio de sua estrutura narrativa. O tempo flui cada vez mais rápido no decorrer do romance, de modo que o mesmo número de páginas que representa no começo do livro, apenas algumas horas do tempo narrado passa em seguida a dias, depois semanas, e ao fim da obra, meses e anos se comprimem em poucas páginas. Aí tem uma nota, lendo a nota. Notável ainda, nesse contexto, é também O Homem Sem Qualidade, de Derman e Robert Musil, cujo protagonista é introduzido peculiarmente com um relógio, um cronômetro na mão, a contar pedestres e carros. Citação da obra. Ele apreciava a velocidade, os ângulos, as forças vívidas das massas, passando que os olhos atraem rapidamente para si, aprendem e soltam. Caso se pudesse medir a atividade dos pendular das almas e todos os esforços que uma pessoa deve fazer para manter-se de pé no fluxo de uma rua, teríamos provavelmente uma grandeza comparada àquela força de Atlas precisava para sustentar o mundo. Seria insignificante se poderia mensurar o desempenho descomunal que hoje desempenha uma pessoa que não faz absolutamente nada. Fim da citação. Musil, 1978, página 12. Continuando a nota. Interessante notar que a aritmomania, né, a compulsão de fazer contas é considerada um dos sintomas da síndrome da pressa, Levine, que adquire certa plausibilidade intuitiva em nossa época, quando algumas pessoas acompanham cada mínima variação dos milésimos de seu aparelho de pressão sanguínea. Outras fazem o mesmo com as casas centesimais e milesimais das diferenças de segundo entre atletas e outras. Ainda registram pela internet, de televisão e jornais, mesmo as mais sutis variações de câmbio nas bolsas. Fim da nota. Voltando aqui. A página 80. David Harvey conclui de tais observações que a cultura da modernidade, como um todo, deve ser compreendida apenas como reação à experiência transformada e crítica do espaço e do tempo, que, por sua vez, são resultados de sucessivas ondas de compressão espaço-temporal. É aquilo que eu falei antes da questão da espécie de ruptura entre espaço e tempo. Portanto, da aceleração do ritmo de vida e aniquilação do espaço pelo tempo. É plausível supor que as ondas de aceleração, como o cerne do processo de modernização, são causadas principalmente por inovações técnicas e sua implantação industrial. A introdução da máquina a vapor nos galpões das fábricas e logo após a construção das ferrovias, a difusão em massa de bicicletas e em seguida de automóveis e mais tarde de aviões e aceleração da comunicação através de telégrafos e pelo telefone e, por fim, pela internet, o estabelecimento do rádio transistorizado e das imagens animadas. Todas essas formas de aceleração tecnológica de transporte, comunicação e produção modificaram o universo da experiência
e a cultura cotidiana de forma, por vezes, chocante e traumática, levando a uma sensação autotransformadora do estar no tempo e estar no mundo, de modo que esse mundo parece, como Stephen Breuer observa em ligação com Virílio, desde a Revolução Industrial, irromper sobre os sujeitos. Citação. Incessantemente, com a violência de um acidente. Fim da citação, que é a citação do Breuer sobre o significado do acidente em Virílio. Voltando. De tal maneira que os conceitos de choque e trauma provenientes da medicina parecem categorias bastante apropriados. Resumindo, elas conduziram àquilo que Haber define como compreensão do espaço-tempo. Desculpa, compressão, certo? Compressão do espaço-tempo. Continuando. A característica ambivalência na avaliação de tais transformações para a modernidade se evidencia reiteradamente nas discussões culturais sobre cada uma dessas inovações, como na formulação de Heine, em conexão com as testemunhas da época, de um elemento sedutor e, ao mesmo tempo, assustador. W. G. Gregg, formulada já em 1877. Sem dúvida, aí a citação, né? Sem dúvida, a característica mais marcante da vida nessa segunda metade do século XIX é a rapidez, a pressa que a satisfaz, a velocidade em que nos movimentamos, a alta pressão sobre a qual trabalhamos, e vale primeiramente refletir se essa alta velocidade é algo bom, e em segundo lugar, se ela vale o preço que pagamos, um preço que só podemos estimar e dificilmente definir de maneira segura. Fim da citação. Vou dar uma pausa aqui, 2 minutinhos. Vou ali beber uma água e depois eu retorno, tá bom, pessoal? 2 minutinhos. Cheguei. Beleza, eu vou aqui, 2 minutinhos, vou beber uma água. Então, retornando. Nós estamos aqui na página 82. Passei demais. Continuando. Cada inovação que proporcionou aumento de velocidade trouxe com sua introdução uma forma de luta cultural, Kulturkampf, no qual os inflamados defensores das novas tecnologias, que louvavam as possibilidades e as promessas a surgir, se defrontavam com adversários igualmente convictos, que alertavam tanto para a perda das medidas humanas e de um mundo da vida controlável, quanto para a consequência das novas tecnologias nocivas física e psiquicamente. Os alertas vão desde deformação facial de ciclistas em função de alta resistência do vento, passando por decomposição cerebral e problemas estomacais devido à alta velocidade em ferrovias e mais tarde em viagens de carro.
Aí tem uma nota 32, sobre a deformação facial de ciclistas, V. Kern, sobre a luta pela ferrovia, V. especialmente, e Bush e Levine. Voltando. Até visões apocalípticas da extinção total da cultura ocasionada pelo consumo massivo de televisão, ou do isolamento incurável e depressivo como consequência do uso prolongado da comunicação por e-mail e internet. Desse ponto de vista, os difundidos alertas sobre danos cerebrais causados pela telecomunicação móvel parecem um déjà vu da história dessa luta cultural em torno das tecnologias aceleratórias. Apresentam-se três conclusões sistemáticas. Primeiramente, o processo tecnológico da aceleração não ocorre de modo linear uniforme, mas sim em saltos, de modo que ele sempre encontra obstáculos, resistências e contramovimentos que podem retardá-lo, interrompê-lo ou, por vezes, até inverter seu sentido. Em segundo lugar, um impulso aceleratório da técnica é quase sempre seguido pelo estabelecimento de um discurso aceleratório desaceleratório, na qual o apelo à desaceleração e a nostalgia pelo mundo lento, cuja lentidão só se torna qualidade quando vista em retrospectiva, superam, em geral, o entusiasmo pelo ganho de velocidade. Movimentos culturais como o futurismo, nos escritos e manifestos de Filippo Tommaso Marinetti, especialmente no seu muito citado Manifesto de Fundação de 1909, que celebraram euforicamente o êxtase e o triunfo da recém-criada, a partir de então, eterna e onipresente velocidade, vendo nesta, a princípio, uma nova estética, e mais tarde uma nova religião e moral, permanece uma exceção. A oposição partidária da desaceleração deliberativa nunca teve problemas em expressar de forma original seus protestos contra a velocidade, seja no ensaio de Walter Benjamin sobre a moda parisiense de 1840, observada no Flaner, de passear com tartarugas pelas passagens, ou no contemporâneo projeto de Peter Heitel de uma associação pelo postergamento do tempo em Klagenfurt, nota 36. Para cada amante da velocidade, como Marinetti, havia centenas que preferiam o jeito como os rios correm e como as barcas neles deslizam. O Danúbio nunca pareceu tão deliciosamente lento até que ele sugeriu aumentar sua velocidade. Continuando. Em terceiro, apesar da hegemonia discursiva dos desaceleradores da alta cultura, até o momento, cada uma dessas lutas culturais terminou com a vitória dos aceleradores, ou seja, com a introdução e a implantação das novas tecnologias. A marcha triunfal das tecnologias da aceleração é flanqueada por uma cultura popular entusiasmada com a velocidade, que promete e celebra em publicidades, no esporte e na vida cotidiana ganhos de tempo, encontrando sua expressão paradigmática na fascinação e no sucesso do fast food, da Blitzkrieg, de pilotos de Fórmula 1, atletas de lug ou de emissoras de rádio que transmitem suas notícias 2 minutos antes da hora cheia e apresentam slogans como informe-se 2 minutos mais cedo com a nossa rádio. Fim da citação. É inútil discutir quando exatamente surgem os mais fortes impulsos de aceleração, em parte devido à ocorrência frequente na modernidade de inovações técnicas e organizatórias particulares e à discussão cultural sobre a dinamização da vida, que não se silencia em nenhum momento. Em nenhum momento em parte porque os impulsos de inovação nos diversos campos do transporte, da produção, da comunicação não ocorrem necessariamente de forma simultânea. Mesmo assim, há um consenso na literatura científica sobre 2 ondas de aceleração significantes.
Primeiramente, é unânime que as décadas antes e depois de 1900 trouxeram consigo, em função da Revolução Industrial e de suas inovações técnicas amplamente abrangentes, também uma revolução da velocidade em quase todas as esferas da vida. Certamente, não é coincidência o fato de Werner Stiermans e Henry Adams postularem justamente nesse período, que vai de 1886 a 1904, independente um do outro, uma lei da aceleração do desenvolvimento cultural. A lei claramente citando, a lei claramente reconhecível é a contínua aceleração de nosso atual desenvolvimento cultural, esclarece Siemens. Enquanto Adams, no longa, em sua obra autobiográfica The Educations of Henry Adams, A Educação de Henry Adams, um impressionante exemplo de experiência cultural no qual as mudanças súbitas e massivas do universo de experiência aparecem como explosivas, violentas, inelutáveis e controladas por forças desumanas. Adams fala, de forma algo enigmático, constantemente de uma força e de forças que impulsionam o processo de aceleração. É informativo reproduzir aqui um excerto do capítulo intitulado A Law of Acceleration, a Lei da Aceleração, sobre as transformações observadas por Adams desde os anos de 1890. Então, vou citar. Nada tão revolucionário aconteceu desde o ano 300. O pensamento havia sido mais de uma vez desarranjado, mas nunca capturado, e centrifugado no vórtice de forças infinitas. O poder saltava de cada átomo, e uma quantidade suficiente para suprir o universo estelar extinguia-se em cada poro da matéria. O homem não detinha mais seu domínio, as forças o tomavam pelos pulsos e o arrebatavam como se ele estivesse preso a um cordão de vida ou a um automóvel em fuga, o que estava bem próximo da exata realidade. Não havia mais impossibilidade no caminho. A vida das pessoas era repleta de impossibilidades. Antes de completar 6 anos, o garoto tinha visto 4 impossibilidades se tornarem atuais. O navio a vapor sobre o oceano, a ferrovia, o telégrafo e o daguerreótipo. Nem poderia jamais aprender qual das 4 teriam precipitado o aparecimento das outras. A natureza revoltava-se todos os dias, causando assim chamados acidentes, com enormes destruições de propriedades e vidas, enquanto ria-se claramente do homem, que gemia, berrava e estremecia, mas não podia parar nenhum instante. As próprias ferrovias se aproximavam de um massacre de guerra, automóveis e armas de fogo destruíam a sociedade de tal forma que até um terremoto se tornou quase um descanso para os nervos. Fim da citação. Se, como sugere Joaquim Radical, o surgimento de um novo discurso da medicina patológica sobre a aceleração, ou o diagnóstico amplamente atuante de um novo quadro patológico induzido pela velocidade, podem ser tomados como o sintoma, talvez mais claro, de um impulso geral de aceleração. Logo também, o alastrado discurso neurastênico, repercutido em Adams, que se seguiu a introdução dessa categoria diagnóstica por George M. Baird em 1881 e levou o Radical a tratar as primeiras décadas do século XX como a, entre aspas, era do nervosismo. Atesta a significância das transformações por volta de 1900. Seguindo esse indicador, surgem fortes indícios de um grande impulso de aceleração recente na transição do século XX para o XXI. Desde a síndrome da pressa, passando pela gripe hippie, até a síndrome do déficit de atenção em crianças e jovens, praticamente onipresente hoje, e a depressão clínica, como reação às imposições da aceleração da sociedade globalizada.
proliferam os diagnósticos de doenças induzidas pelo ritmo acelerado do presente. Em consonância a isso, expandem-se também os discursos aceleratórios e desaceleratórios como reação ao aumento significativo de velocidade por meio da revolução digital e política. De 1989 até a virada do milênio, falta de tempo e aceleração são temas constantes nas mídias popular, científicas e em suplementos culturais de grandes jornais, manuais de administração do tempo e autoajuda. Para a melhora da administração temporal estão em forte alta, assim como as opiniões alarmantes dos desaceleradores oposicionistas crescem violentamente. Livros e movimentos que prescreveram a lentidão consciente, tais como o best-seller A Criatividade da Lentidão, de Fritz Reis, ou A Descoberta da Lentidão, de Stan Nadolny, ou ainda chamada Associação pelo Postergamento do Tempo, repercutem tão fortemente que Peter Glotz acredita observar aqui o surgimento de uma nova ideologia oposicional dominante. Juntamente a isso, tanto defensores quanto críticos de uma nova cultura da pós-modernidade concordam que um de seus fatores distintivos seria o recente aumento de velocidade de processos sociais. Nota 45. Reis, Naldoni e Glotz. Juntamente a isso, tanto defensores quanto críticos de uma nova cultura da pós-modernidade concordam que, repetir, né? Aumento da velocidade de processos sociais. E aqui eu volto aqui para a nota. Vê o abrangente estudo de Kai Kishman sobre a relação entre desenvolvimento de mídias e aceleração em processo de modernização, no qual ele opõe os que alertam apoliticamente sobre a nova velocidade esperada por Virilio e os apologistas da aceleração midiática próximas a Peter Weibel. Fim da nota. Se a revolução digital e o aumento da velocidade de transações discutidos sobre o termo globalização são de fato ímpares na história, ou se ambos são empalidecidos quando comparados àquilo que a Revolução Industrial trouxe em termos de transformação da experiência, ainda que apenas pelo fato de que, como presumiu Kozlek, experiências de aceleração podem se tornar usuais, é uma questão que mal pode ser respondida e nem se mostra especialmente relevante no que tange aos fenômenos observados, ou seja, a aceleração de processos direcionados, como o aumento da velocidade dos transportes, da comunicação e da produção. Os eventos de aceleração isolados possuem um efeito cumulativo. Seus respectivos processos são sempre mais uma vez acelerados. Outra questão de consequência importante é saber se o próprio processo de aceleração se acelera, como indicam as leis da aceleração postuladas por Siemens e Adams. Que apresentam as ondas de aceleração como cada vez mais próximas umas das outras nas diferentes áreas da vida, de forma que as próprias taxas de transformação se elevam até chegar, por fim, a uma mudança permanente. Tal processo de aceleração não pode ser entendido como uma forma de aceleração técnica, mas conceituam-se como um sintoma da aceleração das mudanças sociais. Outros dois fenômenos, no entanto, que exigem explicação, argumentam em favor da necessidade de uma análise sociocientífica sistemática da dinâmica da aceleração moderna. Então, nesse ponto, é interessante ele elabora uma série de fenômenos sociais que vai desde da literatura, de jornais, de
mostrando aí sintomas de como o indivíduo é perturbado por esses fatos, né, da aceleração. Né? Como é que os artistas, os pintores, os músicos, eles absorveram essas mudanças sociais e como é que a produção artística deles é meio que esboça esse, esses sintomas, né, quase que psicopatológicos da sociedade moderna, certo? Eu acho até que, certo sentido, a, as mudanças sociais colocadas dessa forma não me parece ser de uma forma positiva nesse sentido, certo? Ver essas transformações serem reelaboradas pelo indivíduo e transformadas, né, sublimadas por experiências artísticas. Então, daí a gente pode tirar algumas ideias acerca dos modos de sofrimento da modernidade, tá? Nós estamos a 22h26 já, certo? Eu vou dar uma parada aqui. Se quiser falar alguma coisa, Alberto pode comentar, tá? Para a gente depois concluir. Fique à vontade. Calma aí. Calma aí, né? Assim, não, acabei de chegar. Já vim da quinta atividade. O som tá ruim. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô. Agora melhorou. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, acabei de chegar. Calma aí. Eu tô vindo da quinta atividade virtual hoje. Beleza. Não sei se, assim, não consegui acompanhar a leitura toda, mas ouvi o final, ouvi ele falando sobre aceleração e não lembro qual foi a outra palavra que ele utilizou, mas assim, aceleração Inércia. inércia, né, como contraposição à aceleração, né? Isso. Sempre fazendo um movimento de ligando a certos processos, né, que você disse aí que são dinâmicas de adequações sociais enquanto mudança de determinados paradigmas, voltado para a questão da aceleração, que é o processo que ele vem falando desde o início do livro. Eu fiz algumas associações, né, com esse processo de arte, de um modo geral, ele pode servir o processo da arte, isso é, eu até estava comentando na live de agora, né, porque a gente fez uma live aí com dois montadores, editores de vídeos e meio, né, o meio sou eu, né, porque eu sou submetido a editor, né, mais dois editores de vídeo falando de como a estética é um processo de, não é só transgressão da arte enquanto arte, sabe, porque é um discurso muito clichê, muito comum, mas é um processo de transgressão real das instituições, de modo geral, ou uma forma de dar um recado, ou a forma de dizer que aquele é o limite que não pode ser ultrapassado pela instituição dominante, mesmo que você esteja disposto a pagar o preço que a instituição dominante vai incidir sobre você, sobre o seu corpo. Entende? Uma arte, de certa forma, é esse movimento concreto, a arte enquanto esse tipo de investimento. Né? Tem um certo comprometimento com a sua inadequação, a sua adequação às instituições dominantes, inclusive enquanto temporalidade. Né? Se há uma temporalidade dominante essa coisa, nessa aberração que chamam de pós-modernidade, eu nem acredito que isso existe, mas chamam, né? Utilizam essa palavra do direito. Então, na arte, as multifacetadas formas de arte são maneiras de dar esse recado. Agora, para o miúdo e tratando como outra questão que é mais uma dúvida do que qualquer outra coisa, né? Eu não sei se a turma do Rosa vai falar em depressão. Porque
Não que a depressão seja algo mais importante do que os outros acometimentos psicológicos, né? Mas eu estou lendo um livro que, durante um bom tempo, eu via, assim, com uma certa desconfiança, porque se tornou muito popular, digamos assim, muito comercializado, né? Que é aquele O Demônio do Meio-Dia. Não sei se você conhece esse livro. Conhece? Nelson? Então, ele fala assim, fala da depressão. Depressão é um dos sintomas da modernidade, certo? Assim como ele vai falar sobre síndrome de Burnout também, ele fala sobre uma série de questões relativas a... Inclusive, há pouco instante eu falei, ele cita deformação facial, ele cita uma série Esse eu de... escutei. ele cita uma série Deu de... alguma coisa sobre o ciclista que eu não entendi muito bem, eu não Isso, acompanhei. isso. Uhum. Agora, interessante que a questão da arte aí me pareceu ter um duplo movimento, porque há aquela arte, como Então, o que ele falou, é, é porque eu não estou não falando tem, especificamente da arte. Mas uhum, diga lá, diga lá. Eu ia é, chegar em um outro ponto para concluir, mas prossiga aí. certo. Quanto à consequência patológica da aceleração que impulsiona, né, ou impulsiona, né, de uma forma do interior para fora, através de uma espécie de sublimação dos problemas causados da aceleração, certo? O que, claro, é um movimento de cura do indivíduo, e aí, se eu falar aqui psicanaliticamente, né, a arte ela é uma forma de sublimação, a sublimação é uma forma de enfrentamento dos processos de sofrimento do indivíduo na modernidade. Né? O Freud, lá ai, meu Deus. Eu vou me lembrar Mal-estar na do texto. civilização. Mostra na civilização, obrigado. Ele vai falar sobre a arte e a forma como a arte como cura, ou como processo de exteriorização de processos impulsionais que, para não se exteriorizar de forma de violência, é sublimada pela arte. Mas também o Hartmut Rosa coloca cita alguns casos da arte, da estética, como processos de forças de oposição ao processo acelerativo, certo? Então tem música, ele cita músicas, as músicas progressivas, né? Eu na minha fala eu citei músicas do Pink Floyd, por exemplo, que leva vários minutos, né? De é uma elaboração artística que provoca, de certa maneira, uma atenção e e uma provocação para que o indivíduo sente, se acalme e ouça com calma. Né? E há também a arte que ela segue o movimento da aceleração. Né? O futurismo, por exemplo, que o Hartmut Rosa segue e enaltece a aceleração da modernidade. Então, parece que a estética, o uso da arte, seja música, seja pintura, seja é, cinema, qualquer outra coisa, elas se servem de várias formas, ou se apresentam de várias formas, seja como processo de cura, de sublimação, seja como processo de enfrentamento à aceleração, ou também como uma arte apologenética, né, de, de conformização, né, vamos assim dizer, e enaltecimento
do movimento da aceleração na modernidade. Então, o Hotmut Rosa parece que coloca assim de várias formas, de forma abrangente, de todos esses viés, né? Tanto viés a favor como viés contrário. E mais à frente, ele vai entrar, ele vai detalhar novamente, ele vai trazer novamente alguns desses pontos para como um movimento, sabe? Vai sempre com o movimento de vai até o ponto, vai até um lugar, depois ele, no outro capítulo, ele retoma, ele parece que está realmente tentando buscar soluções, tentando buscar a compreensão. Não é daqueles autores que já tem uma tese, já tem uma solução para a tese e vai escrever. O movimento que eu percebo na obra do Hotmut Rosa é que realmente ele está tentando procurar ao mesmo tempo que ele está escrevendo. Então, há vários momentos, não sei se você já percebeu, em que ele vai retomando o assunto e já vai colocando outras bifurcações, outras noções no meio, aí ele avança para outro, depois retoma novamente aquele assunto. Então, esses assuntos que ele está apresentando agora já são mais um pouco aprofundados das primeiras partes que a gente leu no ano passado. E mais em seguida, em outros capítulos, ele vai novamente retomando. E um desses, ele vai se aprofundar em algumas questões relativas aos processos de sofrimento da modernidade. O meu ponto, só para continuar aqui, concluir, né? O meu ponto não era exatamente sobre a questão da arte, era sobre como o movimento que ele está promovendo. Eu não sei se você escutou de uma parte, porque parece que você não ouviu, não sei se você está distante aí. Né? Eu falei do livro O Demônio do Meio-Dia, foi a última pergunta que eu fiz. Você conhece esse livro? Não, O Demônio do Meio-Dia não li, não. Então, a minha pergunta era mais sobre isso, porque por isso que eu perguntei se ele fala sobre a depressão, porque esse movimento de ele falar da aceleração e da inércia, né, de certa forma, dialogando com o que você falou, que ele está promovendo essa espécie de dialética aí, né? Agora, a dialética é interessante, só que o movimento dela, né? Mas assim, muitas vezes o próprio movimento dialético ele pode ser formalizador em sua sistematização, né? Não sei se é o caso, porque a gente vai ter que ler isso aí até perder, né? Mas assim, até onde é que vai chegar, se é que vai chegar em algum lugar, né? Mas assim, me parece quando ele está falando da arte, e nesse sentido você observou bem, pelo que eu percebi, mediante o que eu estou querendo colocar, da arte como essa possibilidade que você colocou. É uma possibilidade de conformação, porque para mim a sublimação freudiana é uma espécie de conformação. Né? De dizer assim, já que eu não posso explodir o mundo, né, então eu vou, de alguma forma, ressignificar isso internamente. É uma espécie de conformação. Né, pode ser produtivo em determinados âmbitos, né, em outros, talvez não necessariamente. Pode ser um processo de adoecimento contínuo. Mas eu não vou entrar naquele Freud agora, não, porque isso levaria a tempo. Tem que entrar nas especificidades da tecnologia, escambau, crítica à psicanálise, não vou entrar nesse rolê agora. A minha questão, na verdade, é sobre o outro ponto que você colocou, que também tem a possibilidade da arte como transgressão mediado por esse processo de aceleração e inércia. E aí, por que eu citei o Demônio do Meio-Dia? Eu estou lendo esse livro agora, é um livro que eu tinha meio que olhava meio de soslaio, porque tudo que é meio se tornar pop eu fico desconfiado. Né? Mas eu estou dando uma lida, né? E tem uns trechos que eu comparo, a comparação que eu queria fazer, no final das contas, que o autor do livro, acho que é o Solomon, alguma coisa assim. Deixa eu só confirmar o nome dele aqui, para não ficar falando merda aqui. Não vou errado. André ou alguma coisa, deixa eu ver. Ele faz um estudo aprofundado de sintomas referente aos vários tipos de drogas. Cocaína, álcool, maconha, ópio, LSD, o escambau. Né? E dentro de cada movimento desse, né, de uso, e aí veja, né, como é a questão, né? Eu estou comparando
drogas objetivas do ponto de vista estigmatizado socialmente, a todo e qualquer estímulo psicológico que pode causar uma debilidade neurológica, que ele utilizou essa palavra aí, eu escutei. Né? Vai causar uma espécie de enfraquecimento das capacidades cognitivas e neurológicas dentro da lógica da aceleração e do declínio, né, da inércia, etc., que, segundo o camarada do Demônio do Meio-Dia, toda e qualquer droga dessas que ele está investigando ali causam, inclusive, quando você acelera, se produz ansiedade, mas em contraposição a isso, se uma droga te excita, ela tem um contraponto da depressão, né, logo em seguida. E se ela tem uma tendência depressiva, ela tem a tendência a causar o contrário disso. Né? Então, toda a relação de exposição e estímulo, do ponto de vista sociocognitivo, seja uma droga ingerível ou seja uma droga de estímulo sensível, seja a temporalidade, seja o trabalho, seja as relações sociais, seja a exposição à imagem, ela causa essa espécie de movimento, né? De depressão e excitação. Entende? Isso está relacionado também com o sentido de temporalidade. Era esse o ponto que eu queria chegar. Por isso que eu perguntei, ele fala sobre a depressão, se ele fala, né, a comparação que eu me veio a ver, que eu estou lendo esse livro, e isso, eu já tinha essa visão, na verdade, de certa forma, mas isso traz outros elementos. Parece que, parece que existe uma contínua exposição das nossas condições cognitivas a um certo sentido, e aí, de acordo com o Rosa coloca, né, um sentido mais kantiano observacional, uma cognição que é produzida de acordo com essas exposições e estímulos, seja referente a esses processos mais estigmatizados socialmente, ou aquilo que, de certa forma, fica, digamos assim, invisível mediante o ponto de vista de uma institucionalização da normalidade. Né? No final das contas, esse é o ponto que eu queria chegar. E a arte também não está imune a isso. A arte, a psicanálise, a filosofia, saca? O ambiente virtual, as teorias do conhecimento, enfim. Aí volta, e aí uma palavra, fica uma palavra, né? Fármaco. Tudo isso é Sim. fármaco. Aham, isso. Sim, sim, sim. É fármaco, exatamente. Eu penso que o Rosa, pelo menos até esse ponto, está realmente procurando pistas, né, que elas não parecem estar muito claras, estarem muito abertas, mas não são tão claras assim, porque veja que o próprio movimento de discussão que ele relabora no seu texto é uma espécie, como você bem percebeu, uma espécie dialética, né, de sempre apontando as ambivalências, né, os prós e os contras. Aí ele trata da arte, ele vem com isso, a arte como cura, a arte como ponto de inércia, a arte como defensora do processo de aceleração, a, a, os processos de desenvolvimento psíquico, os processos de adoecimento, eles sempre nesse processo. Agora, você não pegou a primeira parte, que eu acho que a gente debateu várias vezes. Lembra que foi a noção de categoria. Lembra que a gente sempre estava pensando, né? Qual o sentido, né? Qual o uso dessa categoria? Está, né? Embasado em quê? Né? E aí eu estou me baseando no Marx, né? Karl Marx, e aí, a partir da leitura
do José Paulo Neto, né, que é um estudioso de Karl Marx no Brasil, e ele aponta que o entendimento de Karl Marx de categoria estava ligadas a um conjunto de determinações. Penso eu que essas categorias, as quais o Rosa se utiliza para representação da realidade, também pode ser entendidas dessa forma. Ou seja, de que toda categoria é um conjunto de determinações da realidade, né? Só que essas determinações da realidade, elas precisam de uma representação teórico-conceitual, né? Então, não é que são categorias metafísicas, nem aristotélicas, nem categorias kantianas, mas estão muito mais próximas das ideias de categorias utilizadas por Karl Marx e Engels do que dos outros autores. Então, pelo menos, partir desse ponto, nas próximas leituras, eu vou estar sempre atento a essa questão da categoria enquanto conjunto de determinações da realidade, certo? De que elas podem ser investigadas, elas podem ser mensuradas, elas podem ser experimentadas na realidade, certo? Porque elas passam da realidade para a teoria e não contrário, não do alto para baixo, certo? Não do conceito universalista para a representação da realidade, e sim o inverso, tá? Pode falar. Então, eu acho que isso é uma discussão bem longa. Assim, eu respeito o doutor José Paulo Neto, é um dos, se não o maior completador de Marx no Brasil, mas ele tem uma visão assim, bem Lukácsiana, que é, apesar de que Lukács é crítico de Kant, mas essa reverberação do José Paulo Neto é uma interpretação bem iluminista do ponto de vista kantiano do Marx, que eu não sou muito afeito, não. Porque, inclusive, se aproximando de um Marx mais hegeliano, Marx está muito mais próximo de Aristóteles do que dessa visão categorial determinada do ponto de vista que o marxismo tradicional bebe da fonte. Tem vários marxistas que defendem isso, Humberto Lato. Jones Manuel nem menciona porque Jones Manuel não dialoga com filosofia, não. Jones Manuel é político, faz muito bem o que ele faz, mas ele não é filósofo. Nunca estudou filosofia. É Humberto Matos, Jones Manuel. Humberto Matos, João Carvalho, toda essa galera defende esse ponto de vista aí hegemônico do Zé Paulo Neto. Mas assim, eu vejo Marx, em certos aspectos, até muito mais próximo da noção de categoria de Aristóteles. Não no sentido que a categoria em Aristóteles seja algo determinado. Há uma certa mobilidade ali, inclusive em Aristóteles, que não existe, por exemplo, dentro de certos aspectos, de uma compreensão mais kantiana da teoria marxiana, que eu acho que é totalmente inadequada. Mas assim, e outra coisa, se você for investigar no próprio Hegel, o movimento entre objetividade e subjetividade em determinados aspectos, ele não tem essa relação que é prospectiva do ponto de vista que você colocou aqui, que esses marxistas defendem. E Marx reverbera isso no seu movimento dialético. Né? A noção de fetichismo da mercadoria, quando vai... Inclusive, que quem digamos assim, força essa questão para além, e esses marxistas mais tradicionais não gostam da leitura, porque tem uma ortodoxia que eles defendem, que eu acho que é uma coisa muito inócua, que não serve para mim, mas que eles defendem, né? É o Guy Debord, e que também se aproxima disso também, desse questionamento da movimentação entre imagem conceitual e relação material, é o Baudrillard. Mas o Guy Debord é o aspecto mais interessante, porque o Guy Debord está dialogando com Lukács, interpretando Lukács, interpretando esse movimento dialético de Hegel e Marx, etc. E eu já acho que no Marx já não há essa determinação categorial nesse sentido, e a maioria desses marxistas, né, marxistas defendem, que eu acho que, na verdade, no final das contas, produz uma mistificação da ideia de materialidade histórica. Esse é o ponto. E aí eu não sei se o Rosa vai seguir esse caminho, porque eu acho que, pelo cabedal intelectual que parece que essa galera de Frankfurt tem, eu acho que já identificaram esse problema. Né? Eu acho que eles já viram que esse problema desse marxismo tradicional é preciso outros caminhos. Não sei, é uma suspeita que eu tenho. Uhum.
Uhum. Enfim. Bom, estamos aí, então, também com essa questão. E como eu falei, né? Até esse ponto, eu acho que esse entendimento de categoria, ele se encaixa em Hatmusro de Rosa. Se eu estou certo, aí eu não posso afirmar, né? Ainda tem muita coisa daqui para lá. Mas como eu sou um cara que sempre estou experimentando essas novas interpretações, pode ser que daqui para lá eu mude, mas eu acho que é adequado nesse momento, certo? Mas é algo somente no meu entendimento, né? No meu entendimento. Não quer dizer que seja a verdade absoluta de nada. Ponto, a gente vai continuar sem essa semana na outra, certo? Então, fica de quinzenal, que fica melhor. Eu acho que fica melhor para mim, fica melhor para você também e para quem está acompanhando. Que aí eu vou colocando outras atividades também em movimento, né? Enquanto isso, fala, a galera tá acompanhando na rádio. Está acompanhando isso na rádio? Não, eu posso contar também depois, assim, para que acompanhar na rádio, no programa, pô. Ah, sim, sim, sim. Hoje foi rapidinho, né? Hoje foi uma coisa assim que eu achei que é interessante, que deveria ser compreendido, que foi sobre a filosofia oriental, né, por detrás das questões político-econômicas da China, né? Mas é algo que também que estou começando a me interessar. Como todo, não sei se posso me considerar um polimata, mas é por aí. Tá bom, Alberto. Obrigadão, viu, pela ajuda e pela colaboração, tá bom? Então a gente se encontra de hoje a 15, né, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, às 21 horas. Estão todos convidados. Lembrando que vocês podem colaborar, certo? Fazer doações, Pix, vocês podem participar, tá? É gratuito, um evento sem essa formalidade toda, né? Psicocinética ou pelo GAP filosófico, né? Então, você quer falar mais alguma coisa? Não esqueçam de compartilhar, certo? De seguir, compartilhar, de like, comentar, dizer o que tá legal, o que tá ruim, que a gente depois conversa. Acompanha a rádio. É isso que eu É, quero dizer. tem Rádio a Ideia. Rádio Ideia agora, nova novidade aí, quem estiver interessado. Diga aí como é que faz para a pessoa ouvir a rádio, Alberto. Tem várias formas, né? Tô colocando na descrição aí dos canais, tem os grupos, e dos grupos você chega ao link, mas se você não quiser ter esse trabalho, é só acessar, deixa eu só ver o endereço aqui, radioideia.com.br. Né? Tem um link, e aí você ouve, a programação é variada. Na época de estreia dos programas aí, eu costumo divulgar nas redes, nos grupos, e nos grupos do Telegram, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Então é importante você acompanhar nossas redes, o Instagram, o meu, do Nelson, o Instagram, @get.filosófico, @psicocinética, Nelson Psicanalista. Né? Vai estar tudo rolando lá e você vai saber a época de estreia dos programas, e os programas são repetidos aí, você pode escolher o horário que você vai ouvir, se vai ouvir no ônibus, se ouve em casa, etc. Enfim, tem programação variada, desde política, filosofia, entretenimento, música, heavy metal, pagode, brega, tem para todos os gostos. Tudo. De repente tá rolando um brega, daqui a pouco começa uma filosofia pesada, do nada entra uma música clássica, depois entra um assunto de geopolítica, depois entra É uma isso aí. paródia, e o rolê é esse. Entendeu? É isso aí. Então, gente, não esqueçam aí não de compartilhar, seguir, tá? Esse likezinho aí legal, tá? Quem quiser contribuir, tem o Pix também, certo? Da galera que precisa de ajuda. Então é isso.
Valeu, Alberto. Valeu.